Uma curiosidade em relação ao tratamento com derivados da cannabis é que se você for dar uma pesquisada nas empresas que já estão no Brasil importando, né, que fazem esse processo de importação das medicações com canabidiol e THC e fornecem aqui no Brasil, você vai encontrar alguns óleos que são específicos para algumas doenças. Por exemplo, você pode encontrar aí um óleo que a empresa vende o produto falando que esse produto é um produto mais adequado para quem tem ansiedade, enquanto o outro óleo da mesma marca é um óleo mais voltado para distúrbios do sono. Isso acontece? Isso faz sentido? Isso é só propaganda da empresa? Ou o óleo é para ser igual para todo mundo? Como é que é essa história? O que acontece é o seguinte, como eu já expliquei algumas vezes para vocês, você tem a planta, você faz o extrato daquela planta e aí a partir do extrato você tem o óleo da cannabis. Dentro desse óleo você tem todos os principais princípios ativos que são as medicações, né, digamos assim, as medicações propriamente ditas, dentro desse óleo. A gente tem canabidiol, THC, canabinol, terpenos, flavonoides, tem as variações de THC, tem várias. Qual é o sentido dessas empresas oferecerem, olha, esse óleo é melhor para ansiedade? Porque os estudos mostram que você pode tratar a ansiedade dando preferência ao uso de alguns canabinoides específicos. Já para o tratamento do distúrbio do sono, você tenta dar preferência para outros canabinoides específicos. E como que a gente faz isso? A ideia é você controlar as concentrações de cada canabinoide dentro do óleo. Exemplo, digamos que o canabinoide A trata bem o transtorno de ansiedade. Então, a lógica é você produzir um óleo em que você tem uma concentração maior desse canabinoide A. Você até pode ter, e normalmente é interessante você ter outros canabinoides juntos, por conta do efeito entourage, que você vai diminuir os efeitos colaterais, que normalmente surgem quando você usa um canabinoide isolado. Então, a ideia de você usar o full spectrum. O full spectrum é bom porque você tem um pouquinho de cada coisa, você acaba controlando esses sintomas, possíveis efeitos colaterais. Então, qual que é a ideia? Transtorno de ansiedade é tratado pelo canabinoide A, a gente oferece um óleo em que você tem uma concentração maior de canabinoide A comparado com os outros canabinoides que também tem no óleo. Mesma coisa, distúrbio do sono. Já o distúrbio do sono, ele é melhor tratado pelo canabinoide B. Então a gente vai dar um composto que tem uma concentração maior de canabinoide B e concentrações menores desses outros canabinoides. Essa é uma ideia muito legal, que faz total sentido, tendo como base esses estudos que já foram feitos até agora. A gente, infelizmente, ainda não tem estudos o suficiente para bater o martelo que esses óleos específicos têm uma relevância estatística de estudo bem feito, de que realmente esse óleo nessa concentração vai fazer melhor para a ansiedade. Isso tudo é baseado em teorias, usando como base os estudos que a gente já tem. São estudos limitados, mas é uma ideia muito legal e que para mim faz completo sentido. Beleza, doutor, mas você falou que não tem estudos suficientes. Então, será que vale a pena correr esse risco? O que acontece é o seguinte, a gente não tem estudo suficiente para comprovar a eficácia. Mas a gente já tem estudos que comprovam a não maleficência, vamos dizer assim. Não vai fazer mal você usar aquele óleo em específico. Então, como a gente ainda está nesse processo de descobrimento, de estudos da cannabis e dos seus derivados, a gente sempre tem que pesar o risco-benefício. Isso o médico faz usando qualquer tipo de medicação, não só a cannabis. Por isso que é interessante você sempre passar pela consulta, porque aí você vai conversar com o seu médico, ele vai ver as medicações que você toma, se o óleo que você pretende usar tem interação medicamentosa com os remédios que você já faz uso, se você tem uma predisposição genética ou não para ter uma resposta adversa ao uso daquele óleo com aquela concentração ou não. Lembrando que cada pessoa tem uma resposta diferente ao óleo, então tudo tem que ser muito bem pensado. Levando todo esse conjunto aí em consideração, risco-benefício, aí pode ser que você possa ser beneficiado sim desses óleos específicos que são voltados para determinada doença.